Em geral, o industrializado faz isso, porque industrializado é um produto e quanto mais você come, mais você compra. Quanto mais você compra, melhor para a indústria de maneira geral. É muito óbvio, né? É muito óbvio essa lógica, né? Mas isso não significa que a dieta seja hipoproteica. Esses dados que a Patrícia está fornecendo, alguém poderia dizer, não, mas essas 100 gramas são uma média. Significa que os ricos comem proteína e os pobres não comem proteína. Pois bem, o déficit proteico, a proporção da população correspondente aos 20% mais pobres da população brasileira, se você isolar esses 20% mais pobres da população brasileira, o déficit proteico, a quantidade de pessoas que têm déficit proteico entre esses 20% não chega a 3%. Ou seja, mesmo as populações pobres que vivem certamente em situação de insegurança alimentar, essas populações não têm déficit proteico. O que elas têm é um déficit de diversificação alimentar, que é completamente diferente. E muitas vezes até um déficit quantitativo. Mas como o Brasil, a fome no Brasil foi reduzida. Mas olha só, peraí, de novo, por que então que a população mais pobre é mais obesa? Porque se a outra especialista ela falou que era a concentração energética, por isso que eles são mais obesos. Então, se é a concentração energética, né, e que causa todo esse problema de obesidade, por que a população mais pobre tá mais obesa? Os 20% mais pobres estão todos magros, não. Pessoal, nem precisa acreditar em mim. Vai numa comunidade pobre, em qualquer país. Você vai na América Central, na América do Sul, na América do Norte, vai numa comunidade pobre, com insegurança alimentar. O que ele falou aqui de diversidade, não é de diversidade, é de acesso a alimentos de qualidade. Acesso a alimentos de qualidade. Se essa população, elas tivessem acesso a alimentos de qualidade, ainda que fosse uma diversidade um pouco mais restrita, já resolveria o problema. Se ela tivesse o aporte de nutrientes adequado, né? Porque toda alimentação ela é restritiva, pessoal. Toda alimentação, porque os alimentos que a gente tem no Brasil não tem na América Central, não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa, não tem na Ásia. Então, as populações sempre, historicamente, vão consumir o que é produzido ali, naquele espaço. Não vai consumir o que é feito lá do outro lado do mundo. Agora que é assim, antigamente não era. Então, sempre, o leque ele sempre foi reduzido, mas dentro desse leque a natureza nos proporcionou, né? A gente tirar nutrientes de várias fontes diferentes para a gente poder se nutrir de maneira apropriada, né? Não é isso, a população mais pobre tá obesa, olha para eles, é só olhar. Então não é isso, então não é, tá desconectado aqui da realidade. Reduzida nos últimos anos, só durante o fundamentalismo sectário que dizia que quem tem fome é porque é preguiçoso, etc, etc. E que aumente a fila do osso. Exatamente.